algo que reflete até os dias de hoje. Essa frase dita por Pilatos é uma frase que ela ecoa séculos e séculos e chegou até nós. E há 2 semanas eu comecei a meditar nesse texto, deparei com esse texto e fiquei analisando o mistério que é nesse texto. Por quê? Porque é uma pergunta que Pilatos fez, sendo que ele não soubesse, como se ele não soubesse o que ele iria fazer com Jesus, chamado Cristo. Mas naquele momento ele tenta tirar a sua responsabilidade e colocar essa responsabilidade nas mãos da multidão, nas mãos dos religiosos que estavam ali, acusando Jesus. E não era muita gente não, irmãos, era um grupo de religiosos apenas, que estavam ali, acusando Jesus de um crime que não existia. Não existia crime civil ali para que Jesus fosse condenado. E meditando sobre esse governador, com tanto poder que ele tinha na época, e muitas vezes ele até mesmo afrontando o próprio Cristo, dizendo que ele tinha poder para soltar Jesus, que ele podia fazer isso, que ele podia fazer aquilo, e Jesus, retrucando ele, dizia que o poder que ele tinha foi dado por Deus, se não fosse o Pai, ele não teria poder. Mas mesmo assim ele não reconhecia, ele se sentiu poderoso, e aí aonde que ele vai condenar o inocente em troca da anistia de um bandido de alta periculosidade. Aí é onde ele faz essa pergunta aqui em São Mateus capítulo 27, 22, que farei então de Jesus chamado Cristo? Se nós voltarmos ao versículo 4, na parte A do versículo, no mesmo capítulo 27, nós vamos encontrar aqui um outro homem com o nome de Judas, que ele diz assim: pequei traindo o sangue inocente. Esse homem, ele reconheceu que ele havia pecado, porque ele havia traído um sangue inocente. Ele reconheceu o erro dele. Ele reconheceu o erro dele, só que ele foi procurar as pessoas erradas. Ele foi procurar os sacerdotes, os acusadores que acusavam Jesus. Porque se ele reconhecesse o erro dele, como ele reconheceu aqui, e procurasse pedir perdão pelo que ele fez, e não cometesse um suicídio, ele teria sido salvo. Mas Judas toma a pior decisão da vida dele, que é reconhecer o erro que ele cometeu e procurar a pessoa errada para querer justificar aquilo que ele fez. É onde falam para ele: que tenho contigo? É onde ele tira a sua própria vida. Só que no caso aqui de Pilatos, ele sabe quem é Jesus. Só que Pilatos, ele não quer entrar em conflito com a multidão. Mesmo com a confissão de Judas aqui, Pilatos, ele faz essa pergunta em um dos momentos mais decisivos da história humana, e um dos momentos mais decisivos da sua governança: que farei de Jesus chamado Cristo? Jesus, ele está diante, irmãos, de um tribunal romano, sendo acusado por líderes religiosos, líderes judeus. E como eu disse, não havia crime para comprovar o que Jesus havia feito, não tinha crime civil ali para ele ser acusado. E Pilatos mesmo, ele reconhece isso lá em Mateus 27, 18, 23 e 24. Ele diz que por inveja eles haviam entregado Jesus. Ou seja, o crime que Jesus havia sido sentenciado para o nosso mestre foi a inveja. Não tinha crime civil para condenar Jesus. Eles entregaram Jesus por inveja, e por inveja Pilatos sentenciou Jesus. Mas aqui nesse texto, irmãos, Pilatos, ele se encontra em um triplo conflito dentro da sua mente. Primeiro, a consciência dele, porque ele sabia que Jesus era inocente. Ele sabia que Jesus não tinha
sabia que o que a multidão estava fazendo era entregar Jesus, porque tinha inveja do que Jesus fazia. Porque Jesus operava milagres, Jesus curava cegos, Jesus ressuscitava mortos, Jesus andou sobre o mar. Então eles não conseguiam fazer o que Jesus fazia. Até mesmo os seus discípulos operavam maravilhas em nome de Cristo. Só que os sacerdotes, homens da lei, escribas, fariseus, homens conhecedores da Torá, homens conhecedores da lei judaica, eles se sentiam para baixo, como se sentisse a menos de Jesus. Por quê? Porque o homem de Nazaré, um simples homem, que não tinha formosura alguma, não tinha beleza alguma, mas era o Filho de Deus, e ele realizava coisa que esses homens não realizavam. Então não tinha inveja. Então eu quero dizer para você: tome cuidado, que a inveja mata. A inveja leva pessoas à morte. E aqui foi o crime de Jesus. Ele foi entregue por inveja. Então o primeiro conflito que tinha na cabeça de Pilatos era esse. Por quê? Ele sabia que Jesus era inocente, sabia que Jesus não tinha cometido crime algum. O segundo conflito era a pressão popular em cima dele. A multidão clamava por crucificação. A multidão queria a crucificação de Jesus. Não tinha quem convencia aquela multidão que Jesus era inocente, que não deveria ser crucificado. Então o segundo conflito dele era a pressão popular em cima dele. Ele era pressionado pelos líderes religiosos da época. O terceiro conflito era o interesse político de Pilatos. Por quê? Porque ele queria manter a ordem e preservar o seu cargo. O povo dizia: se você defender Jesus, você não é amigo dos Césares. E nesse meio tempo aí ele acabou utilizando do próprio Cristo para reatar a amizade que ele tinha com Herodes, que eles eram inimigos. E quando ele manda Jesus para a jurisdição de Herodes, e Herodes o devolve para eles, a amizade deles voltam novamente a ter entre eles. Então o que acontecia com Pilatos? Ele tinha 3 tipos de conflito na sua mente. Ele precisava manter-se o cargo dele. E a pergunta de Pilatos aqui, irmãos, não nasce da omissão, não nasce da ignorância, sim, nasce da omissão dele. Por quê? Nós classificamos o pecado, irmãos, de 2 formas: pecado de omissão, que é não fazer algo que você deveria fazer, e pecado de comissão, que é fazer algo que você não deveria fazer. Pilatos, ele comete os 2 pecados. Ele omite, ou seja, ele deixa de fazer o bem, e ele entra no pecado de comissão também. Ele faz o mal, ele entrega Jesus. E ambas são consideradas falhas gravíssimas diante do nosso Deus, pois a Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo 4 e o versículo 17, diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então ele comete esses 2 tipos de pecado, de omissão e de comissão. Ele deixa de fazer o bem, ele deixa de dar um julgamento injusto a Jesus, e ele dá um julgamento injusto, ele faz o mal contra Jesus. Mas Pilatos, ele sabe quem é Jesus, mas não quer assumir as consequências de uma decisão justa. Ele pergunta: quem é Jesus? Ele não pergunta quem é Jesus, ele pergunta: o que eu farei com Jesus? O que eu vou fazer com Jesus? Pilatos, ele tinha alternativas: libertar Jesus, que seria cometer uma justiça. Ele tinha outra alternativa: punir Jesus, ceder à pressão da população. Mas também ele tinha uma neutralidade aparente, que era lavar as mãos, e foi o que ele fez. Ele lavou as mãos. Ele escolhe a terceira pressão, que na prática é segunda: lavar as mãos não isenta ele de culpa. Ele cede a pressão e ele lava as mãos e entrega a Jesus, dizendo: eu não tenho nada a ver com isso,
Eu não tenho culpa disso, isso é com vocês, sendo que ele era o governador e ele poderia tomar a decisão. Porque naquela época os governadores julgavam também, ele poderia dar um julgamento justo. E teologicamente, irmãos, isso revela que neutralidade diante de Cristo não existe. É aqui que Pilatos entrega Cristo à multidão. Pilatos deixa para a multidão que elas preferem que se solte um criminoso de alta periculosidade que é Barrabás. Um criminoso ao invés de um filho de Deus. Isso revela que um Messias que não atende expectativa política, irmãos, ele é rejeitado. Porque se Jesus ele atendesse aos objetivos políticos da época, aos judeus, aos sacerdotes, aos fariseus, aos escribas, não teria acontecido isso com ele. Mas um Messias que não atende às expectativas políticas é rejeitado, e foi o que aconteceu com Cristo. Eles rejeitaram ele. Um Cristo que confronta o pecado igual Cristo confrontou o pecado quando ele esteve aqui na terra, é incômodo para eles. Um Salvador que exige redenção, ele é recusado, ninguém quer. Quando Jesus pedia que eles se rendessem ao arrependimento, eles não aceitavam, eles eram contra, porque eles queriam continuar vivendo nas mazelas desses sobre o pecado que eles tinham. Eles não queriam um Cristo que reinasse no coração, eles queriam um libertador conforme os interesses deles. Era isso que eles queriam. Mas como Cristo ele foi enviado pelo Pai, ele veio para cumprir o que o Pai mandou ele cumprir. Glória a Deus. Ele não fez as vontades humanas, ele não aderiu às expectativas políticas, ele cumpriu fielmente o que o Pai designou a ele. Ele foi rejeitado, ele foi recusado. Que farei então de Jesus chamado Cristo? Essa pergunta chega até nós. A pergunta de Pilatos, irmãos, não ficou no pretório romano, não ficou lá, ela ecoa até os dias de hoje. Essa pergunta ela não é coletiva, é uma pergunta pessoal. Pergunte para você mesmo: o que eu estou fazendo de Jesus chamado Cristo na minha vida? Estou imitando Pilatos? Estou deixando ele de lado? Estou recusando ele? Estou deixando de cumprir o que ele mandou eu cumprir? Hoje muitos admiram Jesus como mestre moral, citam seus ensinamentos, usam o seu nome culturalmente, mas não querem se submeter à sua autoridade. Cristianismo é uma cultura para eles, mas cristianismo não é uma religião. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é uma qualidade de vida. Nem todos são cristãos, todos são crentes, mas nem todos são cristãos. Aceitam Jesus inspirador, mas rejeitam o Cristo soberano. Eles não querem o Cristo soberano. Eles querem um Jesus conveniente. A multidão não quer o Cristo que pressiona eles para o arrependimento. Não, eles querem um Jesus conveniente. Assim como Pilatos, muitos tentam ajustar Jesus à própria agenda, à sua própria vida. É o que acontece no dia de hoje. Vou usá-lo quando convém e vou silenciá-lo quando ele me confronta. Quando a palavra dele me confronta, eu vou silenciar, eu não quero isso. Porque está mexendo com o meu pecado, eu não aceito essa palavra. Eu quero quando é vitória, quando é graça, quando é bênção, quando é promessa, quando é propósito. Mas quando mexe com o meu pecado, não, deixa Jesus de lado. Não quero esse Messias. O que estamos fazendo de Jesus chamado Cristo nos dias de hoje? Essa é a pergunta pessoal para cada um de nós. Assim como Pilatos, irmãos, muitos tentam ajustar Jesus à própria agenda. Um Cristo moldado à vontade humana. Um Cristo que não é o Cristo das Escrituras. Um Cristo que não é o Cristo que veio trazer vida eterna. Mas um Cristo que o paraíso é aqui mesmo, está tudo bem aqui, está bom aqui. Tenho meu carro, tenho minha casa, tenho meu emprego, tudo bem aqui. Estou feliz. Preciso comer do melhor da terra? Não. O nosso melhor, irmão, está lá no céu.
É lá que está o nosso melhor, não é aqui na terra. Então nós não podemos ajustar no Cristo a nossa agenda de jeito nenhum. Não podemos moldar esse Cristo à nossa vontade humana. E hoje se vive uma neutralidade humana muito grande. Mas Jesus diz lá em Mateus, no capítulo de número 12, versículo 30, quem não é por mim, é contra mim. Nós não podemos ficar neutros. Ou nós abraçamos Cristo por completo, com todos os seus ensinamentos, ou nós somos contra Ele. Ou estamos incorporando Pilatos mais uma vez. Não decidir já é decidir. E isso não pede, Jesus Cristo não pede aplauso de ninguém, mas Ele pede cruz. Jesus não busca simpatizantes, Ele busca discípulos. E para ser discípulo deles, irmão, nós precisamos renunciar muitas coisas. Nós precisamos abandonar muitas coisas. Não é fácil ser um cristão, não é. É fácil ser um crente. Mas ser um cristão não é ter um compromisso sério com Cristo, não é. Porque para você ser um cristão, você precisa renunciar à própria vida. Você precisa dar a vida por amor a Ele. Isso é Evangelho. Nós somos chamados, irmãos, para morrer com Cristo. Nós não somos chamados para viver uma vida de abundância aqui na terra, não, irmãos. Os cristãos são chamados para morrer por amor a Cristo. Eu digo para todos essa noite: quem não tem coragem de morrer por amor a Cristo, tem alguma coisa errada, precisa se converter de novo. Porque isso é Evangelho. Evangelho é morte, Evangelho é sacrifício, Evangelho é renúncia, Evangelho é deixar tudo que nos atrapalha, tudo que vai impedir que a gente chegue ao paraíso celestial, tem que deixar tudo para trás. E muitas das vezes as pessoas não querem renunciar. As pessoas querem viver um Evangelho adaptado, querem viver, como diz Paulo, um outro Evangelho, sendo que não é um outro Evangelho, é o mesmo Evangelho, mas adaptado ao meu prazer, adaptado ao jeito que eu quero, ao jeito de vida que eu quero, ao estilo de vida que eu quero. Mas cristianismo é um estilo de vida diferente. Cristianismo é uma renúncia. O que estamos fazendo de Jesus chamado Cristo nos dias de hoje? Essa pergunta não define, meus irmãos, apenas uma opção religiosa, uma opinião religiosa, não. Essa pergunta define um destino eterno para nós. O que nós estamos fazendo de Jesus nos dias de hoje? Pilatos teve Jesus diante de si por algumas horas. Só que eu e você, nós temos Jesus, nós temos Ele todos os dias na nossa vida. A pergunta permanece a mesma, mas a responsabilidade agora é nossa. O que eu estou fazendo de Jesus chamado Cristo na minha vida? Quero lhe fazer duas perguntas. A primeira, sei que vou entrar num campo minado, mas essa revelação que o Espírito Santo me deu desse tema, desse texto, de um único texto, ele me revela tudo o que está acontecendo com o povo hoje, e principalmente com a igreja, que está querendo um Jesus modificado, um Jesus que eu posso usar ele agora e depois eu deixo ele para lá, um Jesus que eu uso ele aqui dentro da igreja para dar glória a Deus, aleluia, mas depois eu saio daqui, eu vou para lugares onde ele não vai comigo, eu coloco meus pés onde ele não pisa junto comigo, eu faço coisa que ele não vai fazer junto comigo. É onde eu falei: você vai sozinho, lá eu não posso entrar. O Espírito Santo falou: ali não, ali você pode ir sozinho, você quer ir? Se arrebente, mas com você eu não vou estar. Está acontecendo isso nos nossos dias. É por isso que a igreja está perdendo força para o mundo. O mundo está começando a entrar dentro da igreja novamente. Por quê? Porque nós não queremos renunciar às coisas palatáveis que o mundo oferece para nós. E cristianismo é ter uma vida diferente, irmãos. Cristianismo é um estilo de vida diferente. É viver como Jesus viveu, é amar como Jesus
nós apenas a renúncia. Ele pede arrependimento de novo. Ele quer um coração arrependido. O que estão fazendo de Jesus nos dias de hoje? Nos louvores que nós ouvimos. Está uma aberração tão grande. Está uma aberração tão grande dos louvores, que nós não sabemos se é louvor, nós não sabemos se é uma música sertaneja, nós não sabemos se é uma sofrência. Melodias lindas, mas não tem letra que fala de Cristo. Não tem letra que engrandece o nome do Senhor Jesus, que glorifica o seu nome. O louvor, biblicamente, meus amados irmãos, existe para exaltar quem Deus é. Louvor é um culto que você faz. Quando você está lavando a tua louça e louvando, você está prestando um culto, porque louvor é adoração. Você está cultuando a Deus. Quando você está trabalhando e cantando louvor, você está prestando um culto a Deus. Não é somente aqui quando nós reunimos coletivamente com todos os irmãos. Não é somente aqui o teu culto. O teu culto é onde você está. Quando você está indo trabalhar com o teu fone ouvindo louvor, você está prestando um culto a Deus. Então tome cuidado com o que você está ouvindo na tua casa. Tome cuidado com o que você está ouvindo quando você vai indo para o trabalho. Porque o momento que você está ouvindo um louvor, você está prestando um culto a Deus. Glória a Deus. E quando este louvor não fala de Deus, meu amigo, o culto não é para Ele. O culto é para nós. Ou o culto é para o diabo. Porque o culto para Deus tem que ser um louvor bíblico. Um louvor que enaltece o Cristo. Um louvor que engrandece a sua majestade. Glória a Deus, aleluia. Um louvor que expressa lá do profundo da alma o quanto nós o amamos. E o quanto nós somos dependentes dEle. E o quanto nós somos pecadores. Este é o louvor bíblico. O louvor não é para expressar quem nós somos. O louvor é para expressar quem Deus é. Quando essa ordem se inverte, meus amados irmãos, algo sério está acontecendo na vida do crente. E ele precisa retroceder e corrigir esses erros. Porque Salmos 96:8 que nós lemos diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Dai louvores a Ele e tributai a Ele a glória devida ao nome dEle. A glória tem que ser para Ele no louvor, a glória não pode ser para nós. A pergunta de Pilatos aqui, irmãos, esse texto que nós lemos, agora ela aparece em forma de cântico para nós. Que Jesus estamos apresentando, é a quem estamos servindo, que Jesus nós estamos cantando, que Jesus a igreja está cantando, que igreja, que louvor que a igreja está louvando. Será que está adorando a Cristo? Será que está enaltecendo o nome dEle? Um Jesus reduzido ao meio, não ao fim. Em muitos louvores atuais, meus amados, Jesus aparece como instrumento de vitória pessoal. Em muitos louvores, como solução de problemas. Em muitos louvores, como meio para alcançar a bênção. Por que Deus vai dar? Por que Deus vai fazer? Por que Deus vai resolver? Nada de falar, eu te enalteço, eu te engrandeço, Senhor. Eu te dou glórias ao teu nome. Glória a Deus. É isso que está faltando no louvor. Porque Jesus ele é citado, mas não está sendo entronizado no louvor. E estão tirando, entre aspas, Jesus do trono e tomando o seu lugar. Quem está ocupando o lugar de Jesus no louvor? O meu nome, a mim. E o louvor tem que ser para entronizar Cristo, para enaltecer o nome dEle, para engrandecer o nome dEle, não para nossa vaidade pessoal. O que estamos fazendo de Jesus chamado Cristo nos louvores? Será que não estamos nos transformando nos Pilatos dos dias atuais também? Lavando as nossas mãos? Só queremos a bênção no louvor, mais nada. O foco deixa de ser Jesus é digno e passa a ser Jesus me faz sentir bem. Eu vou ter vitória. Eu vou ganhar a vitória. Eu vou ser feliz.
Mas nada de falar sobre arrependimento, nada de falar sobre santidade nos louvores. O foco deixa de ser Jesus e passa a ser nós. Um Jesus emocional que não é rei, e o nosso Cristo é rei, Ele está entronizado, e o louvor tem que ser para engrandecer este rei. Aleluia. Pelo menos eu acho que todos servem aqui. O louvor bíblico envolve emoção, sim, claro, porque o louvor mexe com a alma. O louvor, ele entra lá na tua alma, ele mexe com a tua alma, ele faz você chorar. A música em si, ela é assim, porque a música ela comove, mas o louvor ele precisa ser submetido à verdade bíblica. É o que está faltando nos dias de hoje. E hoje muitos louvores, a emoção substitui a doutrina. Não tem mais doutrina bíblica. A experiência substitui a revelação bíblica. O sentir substituiu quem Jesus é. Nós precisamos engrandecer a Cristo quando nós cantamos. Não somente quando ouvimos uma pregação, mas quando nós louvamos, nós vamos engrandecer a Ele. Dar glórias ao nome dEle. O resultado disso tudo, irmãos, é um Jesus que conforta, mas não confronta o meu pecado. Abraça, mas não governa. Um Jesus que me consola, mas não me chama ao arrependimento. E o louvor tem que me chamar ao arrependimento. O louvor tem que me reduzir a nada e dizer que Cristo é tudo na minha vida. Um Jesus silenciado em seus atributos, os louvores. Observe o conteúdo de muitos louvores por aí. Eu ouço muitos louvores e observe o conteúdo. Passa a ter uma mente crítica e observar o que está sendo falado na letra. Pouco se canta sobre santidade na política, quase nada sobre justiça, e raramente sobre arrependimento, e pouco sobre senhorio e soberania. Muitos louvores de 1990 não dá para cantar no jeito de hoje, porque diz que não tem mídia, não dá ibope. Não vou cantar esse louvor não, vou cantar o atual. Aí o atual tem umas letras que você ouve ela do começo ao fim, mas você não vê Cristo ali dentro, você não vê Jesus ali dentro, você não vê a glória de Deus ali. Oh, meu Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. O irmão João cantou um louvor esses dias aqui na igreja, foi semana, no dia da ceia. O louvor que sempre canta. Mas o céu desceu. Por quê? Entronizou Cristo. Mexeu com a glória do Pai, a glória desceu. É isso que tem que ser o louvor. O louvor tem que atrair a presença de Deus para a nossa igreja. O louvor tem que atrair a presença de Deus para a minha vida. O louvor não é para mexer com cintura, não é para mexer com o braço, não. O louvor é para mexer com a minha alma. Glória a Deus. É para atrair a presença de Deus. Aleluia. E pode ser o louvor mais conhecido, mas se for um louvor que enaltece a Cristo, que é o louvor que o irmão cantou, Oh, glória. a glória desce. Seja o teu nome, Senhor. Por quê? Porque atrai a glória de Deus. Mas tem louvores que é uma vergonha, e o povo gosta de cantar. Por quê? Porque é atual. Aí o hino 15 da harpa cristã, Jesus não vai se manifestar. Cante com a alma para ver se a glória não é atraída. Cante com a alma para ver se o hino primeiro da harpa cristã, chuva de graça, não é atraída. Cante com a alma o hino 2, saudosa lembrança, para ver se a glória não é atraída, a glória não desce. E não estou falando somente aqui no coletivo, mas na tua casa, quando você estiver aos solos. Faça essa experiência, cante com a alma. Canta-se muito sobre sentimentos, irmãos, sobre conquistas, sobre experiências pessoais. E isso não engrandece Cristo, isso engrandece a mim. Esse tipo de louvor está humanizando excessivamente Cristo e não está adorando ao seu senhorio. O Cristo bíblico, ele é rei. Glória O Cristo bíblico, ele é juiz. O Cristo bíblico, ele é cordeiro. O Cristo bíblico, ele é Senhor. O Cristo bíblico, ele é santo. O Cristo bíblico, ele é fiel. O Cristo bíblico, ele é verdadeiro. E nós precisamos atrair a sua presença quando louvamos. Um Jesus adaptado ao mercado. O louvor em muitos contextos deixou de ser culto e virou produto. Letras pensadas para viralizar, canções moldadas para agradar público, e um Cristo ajustado à aceitação cultural.
Muitos lugares Jesus é apenas uma cultura. Um Cristo que deixou de ser Senhor e agora é simplesmente você. Que absurdo! Que absurdo chamar Jesus de você. William lindo. Eu quero ver você. Troque-se você por Senhor. Troque-se você por Deus. Por Jesus. É só adaptar. Quantos louvores que eu fui cantar que eu tive que trocar a letra? Porque ofendia a majestade de Cristo. Vai chamar um delegado de você. Vai chamar um juiz de você. Chega lá e chama ele de você para você. O que ele faz contigo? Tu sai algemado lá de dentro. E por que o Cristo, que é o Rei soberano, poderoso, dono desse universo, dono da minha vida, que morreu, derramou seu precioso sangue para salvar os meus pecados, me libertar das garras do diabo, eu tenho que tratar ele com desrespeito? Onde se viu isso, esses hinos? Onde está Cristo nisso? Como que vamos atrair a glória de Deus desse jeito? Desrespeitando o nome do soberano? Assim como Pilatos, esse povo sabe quem é Jesus. Eles sabem quem Jesus é, mas cedem à pressão da multidão. Preferem manter a audiência quando há fidelidade. Não querem fidelidade, querem audiência. Um Jesus sem cruz, nesses louvores. Esse é o ponto mais grave. Louvor sem cruz, irmão, sem sangue do Cordeiro, sem arrependimento e confronto ao pecado, não é um louvor bíblico. Mas isso não dá mídia. Eu não posso escrever uma letra que fala sobre pecado mais. Eu não posso mais escrever uma letra que fala sobre arrependimento mais, porque não dá mídia. Se a pregação não dá mídia, imagina o louvor, irmão Felipe. Não vai dar mídia, mas dá inferno, porque não estão adorando e glorificando ao Rei dos Reis, como aconteceu com Herodes. Ele não quis adorar, ele foi comido de bicho. E assim vai acontecer com esses autores, esses compositores que escrevem letras que não enaltecem o nome de Cristo. O fim deles será o inferno, se não se converterem e adorarem ao Cristo verdadeiro. Porque sem cruz, irmãos, não tem redenção. Sem cruz não há evangelho. Sem cruz não há Cristo bíblico. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Ele não queria saber de mais nada, só de Cristo. O louvor não pode mexer com o meu eu, não pode dizer quem eu sou, tem que dizer quem Cristo é. Assim como no pretório, Jesus está presente, seu nome é citado por Pilatos, mas sua autoridade relativizada. Ele é mencionado, mas não governado, cantado, mas não é adorado. Muitos louvores só cantam, mas não adoram. Isso não é um chamado ao silêncio musical, não é. Me entendam, por favor. Não é para silenciar a música de maneira alguma, mas é o retorno ao centro. É voltar a colocar Cristo no centro do louvor. É voltar a colocar Cristo no centro das melodias. É voltar a escrever letras que falem de Cristo. O louvor verdadeiro exalta quem Deus é, que revela os atributos e aponta para a cruz. O louvor bíblico tem que apontar para a cruz de Cristo. Conduz à rendição e não apenas à emoção. Hoje existem muitos crentes emocionados. Se emociona com tudo, sem prestar atenção no que está sendo cantado. E muitas vezes não está sendo um prestador de adoração a Cristo Jesus. O que estão fazendo de Jesus chamado Cristo nos louvores de hoje? E para encerrar, eu faço a segunda pergunta: o que estão fazendo de Jesus chamado Cristo nos sermões de hoje também? Onde o interesse é para ver se vai dar mídia a minha mensagem, mas não é para pregar o Cristo verdadeiro. A pregação nasceu para proclamar, não para entreter, para revelar, não para agradar ninguém. Apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas, no capítulo 1, se não me engano, no versículo 10, que não é para agradar com a mensagem, porque ele veio não para agradar a homens, porque se ele agradar a homens, ele não é servo de Deus. E a pregação não é para agradar. A pregação é para confrontar o coração das pessoas, para mostrar e alertar e relembrar quem é o Cristo verdadeiro das Escrituras.
Quem é o Cristo que nós servimos? Quem é o Cristo que nós pregamos? Aleluia. A pregação é só para proclamar o verdadeiro Cristo. Glória a Deus. E quando isso se pede, irmãos, a mesma pergunta de Pilatos ecoa agora nos púlpitos: que farei de Jesus chamado Cristo? Que farei de Jesus chamado Cristo? Aleluia. Transformar meus sermões em negócios? Transformar minhas mensagens em dinheiro? Cobrar para pregar? Valores altíssimos, 7 mil, 5 mil, 10 mil? Pode ser o pregador mais eloquente que for, que fala 500 línguas, que entrega milhões de profecias, mas se não enquadrar em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 ao 18, onde Paulo diz que o evangelho tem que ser pregado de graça, vão todos para o inferno no dia do arrebatamento da igreja. Não vai subir. Pode ser quem for, pode ser o famoso que for, mas precisa ser enquadrado dentro do texto bíblico. É por isso que eu sou pregador bíblico, para que ninguém me acuse de falar assim: olha, você está pregando coisas que não estão na Bíblia. Está na Bíblia. Lucas 24, 46, 47 responde a mesma coisa. Nós precisamos nos centrar no Cristo verdadeiro em nossas mensagens. Em muitos sermões atuais se fala só de vitória, sem sofrimento. Não tem vitória sem sofrimento. Não tem promessa sem arrependimento. Não existe. Não tem coroa sem cruz. É preciso da cruz, irmão. As nossas mensagens precisam apontar para a cruz. Bom, o presbítero Jean pregou no domingo passado aqui. Mas o Cristo das Escrituras, irmãos, ele é um Cristo fiel, verdadeiro, porque ele entra pela cruz, ele reina após o Calvário e ressuscita depois de morrer. Então, sem cruz, o sermão pode ser motivacional, mas não é bíblico, não é evangelho. Um Jesus terapêutico, um Jesus que não é redentor. Cristo tem sido apresentado como solução emocional, como técnico de autoestima e conselheiro de bem-estar. Quer fazer terapia? Procura um psicanalista. Mas o nosso Jesus é o Cristo que está entronizado. Glória a Deus. Pouco se fala de pecado que nos separa da justa ira de Deus e da necessidade do novo nascimento. As mensagens têm que ser sobre isso. Tem que ser sobre arrependimento. Tem que ser sobre o pecado que nos separa de Cristo, e que a ira do Deus justo será posta para o mundo aí a qualquer momento. O resultado de tudo isso é pessoas consoladas, irmãos, emocionadas, mas não convertidas. Cura seu sintoma, mas ignora-se a doença que se chama pecado. E nós não podemos nos ater somente a mensagens motivacionais, porque isso não é mensagem bíblica. Ai, porque Jesus vai fazer. Ai, porque Jesus vai curar você. Isso não é mensagem bíblica. Mensagem bíblica confronta o pecado. Tem que se arrepender. Existe inferno, existe céu. Ande na linha, ande na Bíblia, não vai para o inferno. É essas mensagens que nós pregávamos em 1990. Glória a Deus. Mas hoje, 2025, para o ano para 2026, você vê um monte de mensagens motivacionais que querem entreter os crentes, e as igrejas enchem, vem aquele monte de gente, aí sai todo mundo emocionado aqui, não daqui, claro, são todos gente, o pessoal sai todo emocionado nessas mensagens, passa o portão para fora, pega a carga do pecado de volta para cima, porque não foram libertos, porque a mensagem bíblica ela liberta, a mensagem bíblica ela traz um arrependimento. Os sermões modernos, arrependimento virou um ajuste de atitude, irmãos, uma melhora de comportamento. Mas biblicamente arrependimento é a morte do velho homem, é a quebra do coração, é a renúncia, é a mudança radical de direção. Arrependimento profundo é a metanoia, que significa uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma mudança de direção, uma transformação completa de perspectiva e atitude, envolvendo não só pensar diferente, mas viver diferente, com um estilo de vida que é o cristianismo. Isso é arrependimento. Jesus começa a sua pregação lá em Mateus 4,17 dizendo: arrependei-vos. Só que antes de Jesus vem João Batista também lá em Mateus capítulo 3, versículo 2 dizendo: arrependei-vos. E por que a nossa mensagem não pode ser arrependimento também?
Por que nós temos que inovar, criar outro tipo de Cristo para entregar para o povo? Quando o arrependimento some, a cruz perde o sentido. Não há sentido em cruz. Não há sentido em celebrarmos a Santa Ceia se não há arrependimento de pecados. Não há sentido se as mensagens não são sobre arrependimento, sobre pecado. Uma pregação antropocêntrica, onde o centro deixou de ser a glória de Deus e passou a ser um sucesso humano, o sonho pessoal, a conquista individual e a vaidade ministerial. Preciso pregar para agradar? Não posso. Sou proibido pregar para agradar, e a Bíblia me proíbe. Porque quando eu pregar para agradar, eu já não sou mais um crente, eu sou um desviado em cima do púlpito. Eu preciso ser fiel à Bíblia. Assim Jesus aparece como meio nessas mensagens para alcançar os seus objetivos, a ferramenta de realização. Por quê? Porque se eu pregar motivação, o povo cai, o povo chora, mas não tem arrependimento de coração. Enquanto o homem sobe ao centro do público para pregar motivação, Jesus está à margem do público esperando o arrependimento das pessoas. Vou encerrar fazendo um paralelo com Pilatos aqui. Pilatos, ele não negou Jesus. Ele reconheceu que ele é Cristo. Ele não negou. Mas ele apenas não adorou ele como rei. Ele não foi adorado como rei. Hoje muitos sermões citam Jesus, usam seu nome, mas não proclamam como ele é. Lavam as mãos como Pilatos lavou, para não perder a audiência, para não confrontar o pecado e para não causar desconforto e estar de bem com todos. Irmãos, o dia que eu for pregar para estar de bem com todo mundo, você pode ter certeza de alguma coisa: eu não estou cumprindo o que o Evangelho manda. Eu não prego para agradar ninguém, eu prego Bíblia, e seja para quem for, é Bíblia. Pode ser autoridade maior que eu, é Bíblia. Tem que ser Bíblia. Pregação fiel sem ir além do que está escrito, conforme Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Exaltar o Cristo crucificado, exaltar o Cristo ressuscitado, confrontar o pecado, chamar ao arrependimento e santidade e submeter o ouvinte ao senhorio de Cristo. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. É Evangelho, meu filho. Não é mensagem motivacional, não, é Evangelho. Eu já disse no começo o que é Evangelho: é renúncia, é cruz. Não interprete esse pregador errado. Isso que não é, essa mensagem de hoje não é um ataque à igreja de jeito nenhum, é um lamento profético. É o que eu estou vendo acontecer nos dias atuais. Não é condenação, é chamada ao retorno, é chamada ao centro. Aí a pergunta permanece para nós: o que nós estamos fazendo de Jesus chamado Cristo? Porque no fim, meus amados irmãos, nós não seremos julgados pelo tamanho da congregação. Não vamos ser. Nós não vamos ser julgados pela nossa eloquência. Não vamos ser. Ou pelo nosso engajamento, jamais. Ou porque estamos dando mídia, não vamos ser. Ou porque somos os pregadores mais convidados da atualidade, não é por isso que nós somos julgados. Ou por sermos os melhores cantores, não é por isso que a gente vai ser julgado. Nós vamos ser julgados pela fidelidade ao Filho. Se nós não formos fiel ao Filho e pregar o que Ele mandou nós pregarmos, nós seremos julgados e condenados. Não posso ser um pregador meia pataca. Preciso ser um pregador bíblico e entregar a Cristo aquilo que Cristo manda eu entregar. E quando o púlpito silencia a cruz para agradar homens e mulheres, ele repete o gesto de Pilatos: entrega a Jesus, mas lava as mãos. Aí Pilatos perguntou lá no pretório: que farei então de Jesus chamado Cristo? Hoje muitos louvores respondem: vamos usá-lo, vamos moldar, vamos suavizar. Mas o céu responde lá em Marcos capítulo 9, versículo 7: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E eu estou ouvindo o que Jesus manda dizer. E a mensagem precisa ser entregada. E quando o louvor fala mais do que nós, do que de Cristo, ele pode emocionar a terra, mas não glorifica o céu. Então, a partir de agora, o que faremos de Jesus chamado Cristo? Vamos mantê-lo no trono? Ou vamos querer destroná-lo ele e colocar-nos no lugar achando que nós somos, achando que nós podemos? Fica essa reflexão para a igreja.
Em nome de Jesus. Amém. Lá.